Fala galera, beleza? Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o comportamento do capacitor em corrente contínua. Então, eu vou inicialmente falar de uma teoria, tá? Vou apresentar três etapas de funcionamento de um circuito e depois eu vou montar, na verdade o circuito já está montado, eu vou mostrar na prática o funcionamento desse capacitor. Beleza? Vamos lá então? Bom, olha só. Bom, esse circuito aqui, ele é um circuito composto por uma fonte de 12 volts, tá? No meu caso, eu tenho uma fonte de 9 volts, uma fonte de 12 volts, uma chave, um resistor de 4,7 ohm, 4,7 kΩ, um capacitor de 330 microfarad. E essa malha da esquerda, ela vai formar o circuito de carga do meu capacitor. Quando a chave 1 estiver ligada, o circuito vai carregar o capacitor pela malha da esquerda. Quando a chave 1 estiver desligada e a chave 2 ligada, o capacitor vai começar a se descarregar pela malha da direita. Então eu tenho aqui um processo de carga na malha da esquerda e um processo de descarga na malha da direita. Bom, então eu vou supor que esse circuito tem três etapas de funcionamento. A primeira etapa, o capacitor inicia descarregado e as duas chaves estão desligadas. Logo, a tensão sobre o capacitor, se ele estava desligado, se ele estava sem nenhuma energia, vai continuar sendo 0 volts de tensão. Uma coisa muito importante a se comentar é que o capacitor, quando ele está totalmente descarregado, ele vai se comportar como um curto-circuito na hora que eu conectar ele na rede elétrica. É por isso que quando vocês pegam uma fonte de notebook e conectam essa fonte de notebook na energia, acontece aquele estralo que é uma corrente muito alta, tá? Que vai inicialmente dar a primeira carga no capacitor. Existem técnicas que fazem com que essa corrente diminua, utilizando resistores de shunt e etc., mas isso não vem ao caso aqui nessa videoaula. Mas enfim, então, a primeira etapa é essa, capacitor descarregado, as duas chaves desligadas e capacitor mantém a tensão de 0 volts. A segunda etapa de funcionamento seria quando eu ligasse a chave 1. Quando eu ligar a chave 1, o capacitor vai começar a se carregar. Só que ele não vai se carregar instantaneamente. Ele não vai sair de 0 para 12 volts instantaneamente. Ele vai levar um certo tempo para chegar até lá. Isso se chama tempo de carga do capacitor. Esse tempo de carga ele pode ser calculado. Tá? Existe uma equação que é 5 vezes a resistência da carga, então nesse caso aqui seria a resistência de 4,7 kΩ e a capacitância do capacitor, que nesse caso é 330 microfarad. Se eu fizer a multiplicação desses valores, vamos ver aqui, 5 vezes 330 micro vezes 4K7, daqui 7,7 segundos. Então, a teoria está me dizendo que em 7 segundos o capacitor vai sair de 0 e chegar à tensão máxima de 12 volts. Independente se essa tensão fosse de 9. Tá? Ele demora os 7 segundos para sair de 0 até a tensão da fonte. Beleza, essa é a segunda etapa de funcionamento. Existem duas equações que eu poderia estar deduzindo, mostrando para vocês, que vão me dizer, me demonstrar qual é o valor da tensão do capacitor em qualquer instante de tempo. Né? Porque se eu quiser saber, por exemplo, tá, Wagner, e aqui em 1,55 segundos, quantos volts eu tenho? Bom, olhando no gráfico é fácil de eu perceber que é aproximadamente 7 volts. Né? Mas e se eu quisesse calcular isso analiticamente? Existe uma equação onde diz que a tensão do capacitor em qualquer instante de tempo é a multiplicação da tensão da fonte por 1 menos o número neperiano elevado a menos o tempo que eu quero calcular, dividido pelo produto entre o resistor e o capacitor do circuito. Então, o resistor e o capacitor são duas constantes. Eu posso pegar aqui a informação da resistência e da capacitância, eu sei, são dois números. O tempo aqui que é a minha variável. Então, a tensão da fonte constante, resistência constante, capacitor constante, a única variável dessa equação é o tempo. Eu posso colocar qualquer valor de tempo na equação e encontrar o valor de capacitor para aquele tempo. Essa equação aqui, esse exponencial, é a exponencial desse comportamento crescente aqui. Ó. Da mesma forma, eu poderia calcular a corrente do capacitor em qualquer instante de tempo. A corrente do capacitor em qualquer instante de tempo ela vai ter um comportamento oposto. Não mostra aqui no gráfico, mas eu vou tentar representar aqui para vocês. Como eu falei, o capacitor ele é um componente que inicialmente ele é como se fosse um curto-circuito quando ele está desligado. Então, se ele é um curto-circuito e eu coloco ele na tomada, a corrente elétrica tende a ser muito alta. Quem vai limitar essa corrente elétrica é o resistor que está no circuito. Imagina eu pegar a fonte, ligar diretamente no resistor e esse capacitor aqui sendo um curto-circuito. Vai inicialmente ter uma corrente bem alta não, porque o resistor vai estar limitando, mas vai ter uma corrente maior e conforme o capacitor vai se carregando, a corrente que passa sobre ele vai diminuindo, vai tendo um comportamento
também exponencial, mas um comportamento exponencial dessa forma aqui, ó. A corrente era zero, quando eu liguei a corrente subiu, e aí depois a corrente vai diminuindo de uma forma exponencial decrescente aqui, ó. Então esses são os dois comportamentos do capacitor, na verdade o comportamento da tensão e corrente, quando eu estou carregando o capacitor, quando eu estou na segunda etapa de funcionamento. Na terceira etapa de funcionamento, eu imagino que o capacitor já esteja carregado e eu pressiono o botão da chave 2 para iniciar o processo de descarga. Então o capacitor vai começar a se descarregar aqui pela malha da direita, aqui, ó. Nesse caso, então, se ele estava carregado com 12 volts, ele vai começar a se descarregar também de uma forma lenta, aqui, que vai se dar através de uma outra exponencial. Eu posso estar calculando o tempo de descarga. O tempo de descarga também é 5 vezes a resistência vezes a capacitância. Enquanto o tempo de carga era de 7,7 segundos, o tempo de descarga vai ser 5 vezes 1 kΩ, porque agora eu tenho um resistor de 1 kΩ no meu circuito, multiplicado por 330 microfarad, em 1,6 segundos o capacitor já vai estar totalmente descarregado. Isso está acontecendo porque o resistor de carga tem uma resistência muito maior do que o resistor de descarga. As duas equações que demonstram isso são muito parecidas com as equações de carga. A tensão do capacitor agora é a multiplicação da tensão da fonte pelo Nepper, número neperiano, elevado a menos T sobre RC. Agora, percebo que o R é o R de descarga, então o R de descarga seria o resistor de 1000 ohms, ou o resistor de 1 kΩ. E o comportamento é essa exponencial aqui, decrescente. E a corrente no capacitor agora, percebam que ela também tem a mesma equação, mas ela tem um sinal de negativo aqui. Ó. Por quê? O que significa um sinal de negativo? Significa que na carga a corrente entra no capacitor, então a corrente positiva. Na descarga a corrente sai do capacitor, então o amperímetro está lendo uma corrente negativa. É por isso que existe esse negativo aqui na equação de descarga, da corrente de descarga do capacitor. Beleza, mas eu quero ver isso na prática, Wagner. Vamos ver isso na prática, então. Aqui eu tenho um circuito, eu tenho uma bateria de 9 volts que eu estou alimentando a minha protoboard. Tá? Na minha protoboard eu trago dois jumpers para alimentar os barramentos delas. Eu pego o positivo de 9 volts e trago aqui para a linha 9, onde está conectado o meu botão aqui, ó, que seria a minha chave 1. O outro terminal do meu botão eu conectei no meu resistor de 4 cassete. A saída do resistor de 4 cassete eu conectei aqui no meu capacitor de 330 micro e o negativo eu voltei no negativo da fonte. Então essa é a malha de carga do capacitor. A malha de descarga do capacitor seria aqui pelo resistor de 1K, passando pela chave 2 e voltando aqui também pelo negativo. Então aqui está a malha de descarga. Perceba que eu estou com uma ponteira já, com o meu multímetro já com uma ponteira de banana, né, um cabo banana jacaré. Então, para eu não precisar ficar segurando os dois terminais aqui da minha ponteira de tensão de multímetro comum, porque senão ia ficar ruim para eu fazer esse experimento para vocês, eu coloquei esse cabo aqui que auxilia muito no laboratório, a gente pode estar utilizando ele. Bom, então inicialmente o capacitor está descarregado. Quando eu pressionar então o meu botão aqui, ó, o meu capacitor vai começar a subir a tensão dele e vai demorar aí aproximadamente uns 6, 7 segundos para ele chegar na tensão máxima de 9 volts. Está carregando. E aí ele chegou ali na tensão de... Na verdade a minha bateria está com 9.3 volts, se eu não me engano. Ela está um pouco mais de 9 volts. E aí eu posso soltar o botão, ó. Perceba que eu soltei o botão e o capacitor continua com a tensão, mas ele está se descarregando bem lentamente. Essa descarga acontece internamente. Internamente o capacitor eletrolítico ele tem uma resistência que faz com que ele comece a se descarregar. Eu posso desconectar o capacitor do circuito para mostrar para vocês que mesmo ele fora do circuito, ele continua com energia, continua com tensão aqui. Vou conectar ele no circuito novamente. E agora eu vou recarregar ele, porque ele já perdeu um pouco de carga. Então eu vou recarregar ele até chegar aos 9.3 volts. E agora eu vou iniciar o processo de descarga. Lembra que o processo de descarga é bem mais rápido, né? 1,5 segundos, se não me engano. Ó, em menos de 2 segundos ele já se descarregou totalmente. Uma das coisas interessantes aqui no capacitor é que quando ele está assim, ó, ele está totalmente carregado e eu desconectei ele do meu capacitor, eu posso, para fazer o processo de descarga, eu posso estar fazendo um curto-circuito entre os dois terminais aqui. Ó. Quando eu encostar um com o outro, a tensão já vai ir para zero instantaneamente. Quer ver só? Ó, a tensão já foi para zero instantaneamente. Dependendo da capacitância do capacitor, esse contato ele pode gerar uma certa
faísca. Bom, galera, essa é a teoria, né, do comportamento do capacitor de corrente contínua. E agora eu quero deixar com vocês aqui um exercício. Tá? Eu quero que vocês, analiticamente, utilizando as equações demonstradas, calculem qual seria a tensão no capacitor para cada um desses instantes de tempo aqui, ó, para este circuito, que é muito parecido com o circuito que a gente montou, só os valores que modificaram. Então, calcule para cada uma desses tempos e depois crie o gráfico de carga do capacitor. Tá? E o segundo exercício, esse exercício já é bem mais completo, tá? Ele tem um monte de dica, vou dar para vocês. Por exemplo, inicialmente o resistor de descarga não foi dado, ele foi dado as cores no exercício e vocês terão que pesquisar. Outra coisa, a capacitância do capacitor não foi dada, mas foi dada a informação que está descrita no capacitor. Então, com essa informação, vocês terão que fazer a leitura da capacitância para depois poder colocar nas equações de fazer e para fazer o cálculo. Isso daqui ó, é um LDR, é um resistor que depende de luz. Então eu não sei a resistência dele, tá? Mas eu sei que a luminosidade que está incendido sobre ele é de 250 lux e que ele tem um comportamento aqui que me diz que dependendo da luminosidade ele tem uma certa resistência. Então vocês terão que descobrir a resistência através do gráfico, terão que descobrir a capacitância através das informações do capacitor, a informação dessa outra resistência de descarga. E essas duas chaves aqui, ó, a chave de carga que vai fechar a malha de carga, ela vai ficar ligada de 0 a 10 segundos. A chave de descarga, ela fica ligada de 12 a 18 segundos. E eu preciso que vocês calculem algumas informações, por exemplo, a tensão no capacitor para todos esses tempos aqui, a corrente no resistor 1, o resistor 1 vamos considerar o resistor do LDR para esses outros tempos aqui, e a potência no resistor 2 para esses outros tempos aqui. Então, pensem, na verdade, calculem sempre a tensão, né? E aí depois, com a tensão, você pode calcular a corrente ou a potência, dependendo da tensão em cima de cada um desses componentes. Esse circuito é um pouco mais complexo, tá? Vai levar um tempinho para vocês estarem desenvolvendo. Qualquer dúvida pode colocar aqui no comentário ou a gente pode estar conversando lá no nosso grupo. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aula que fala sobre o comportamento do capacitor em corrente contínua. Espero que eu tenha despertado o interesse de vocês de fazer a análise matemática, que é tão importante quanto conhecer a prática. Né? É importante a gente sempre associar a prática com a teoria. E um abraço para vocês e até o próximo vídeo.